Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre PPCP. Bom, PPCP, acho que todos já têm uma noção, né, quem procura sobre o assunto, de que PPCP é planejamento, programação e controle de produção, certo? Mas Ana, o que seria o planejamento, programação e controle de produção? O que vai fazer nessa área? Como é que funciona? Bom, vamos lá. O PPCP, dentro da indústria, ele é o principal responsável por entregar diariamente, por exemplo, a ordem de produção, ou seja, a quantidade de determinado produto X que vai sair nesse dia para tal cliente, determinado produto Y que vai entrar depois do produto X, o tempo de produção desse produto e aí por diante, certo? PPCP, vamos escrever aqui já para vocês, você já fica esperto, já fica ligado, já pega no ar aqui comigo, tá? Primeiro P, planejamento estratégico da empresa, definido a longo prazo. Segundo P, programação, eventos de médio prazo, que também é um planejamento, mas é em médio prazo, grava isso. Longo prazo, médio prazo. C, controle. E o último P de produção, metas e indicadores, definido a curto prazo. Por que eu estou falando isso para você, Ana? PCP não é só aquilo que você falou, planejamento e controle de produção? Não. O PPCP, ele tem um objetivo dentro da empresa, que é definir 3 planejamentos, tá? Que é o planejamento a longo, médio e curto prazo dentro da organização. Então, a gente traz para vocês o quê? Primeiro planejamento estratégico da organização, que é definido a longo prazo. Aonde eu quero chegar com a minha organização? Eu quero que a minha organização tenha uma sede em cada país. Esse é o meu planejamento estratégico dela. Então, meus demais planejamentos vão ter que se alinhar para mim conseguir atingir esse, que é a longo prazo, ou seja, em 50 anos eu quero ter uma sede em cada país. Na minha ideia, esse é só um exemplo, tá? Segundo planejamento, que é a médio prazo, é o planejamento tático, tá? Ou seja, que é os planos mestres de produção. Ele é um pouco demorado, mas não tanto quanto estratégico, que estratégico vai nortear o objetivo da sua organização. O tático ele vai começar a trabalhar para conseguir atingir esse objetivo que você norteou, tá? E o terceiro, né, que é a curto prazo, que é o planejamento operacional, que é gerenciamento de estoque, gerenciamento de produção, quantidade de produto. Aí eu vou te dar um exemplo para a gente poder pegar bem rápido aqui, se acaso você tiver alguma prova, se acaso você precisar entender bem ligeiro. Então eu quero que você imagine numa empresa muito grande de refrigerante, que vende refrigerante preto assim, ó, com aquela etiqueta vermelha que é bom pra caramba. Eu quero que você imagina ela agora. Ela tem esses 3 tipos de planejamento. Ana, tem? Tem. Agora eu quero que você imagine a cidade qual você vive. Eu moro em Cambé, estado do Paraná, que é dentro do Brasil. Então vamos pensar o seguinte, cidade de Cambé tem uma fábrica desse refrigerante muito famoso. Aqui dentro da minha fábrica nós tomamos decisões, ou seja, eu faço controle de estoque, eu tenho controle de produção que está saindo, que está entrando, o que está perdendo, o que não está perdendo, e isso tudo é meu planejamento operacional a nível Cambé, tá? Aí eu tenho um outro planejamento que é um pouco maior, certo? Que envolve mais gente, que é um pouquinho mais demorado, que é o meu planejamento tático, que é a nível Paraná, o estado. Ou seja, vai envolver todas as fábricas que essa empresa tem aqui no estado do Paraná, tá? E aí eu tenho o meu planejamento estratégico, que é a nível Brasil, digamos assim. Então vai envolver todas que tem no Brasil. E aí a minha meta, digamos assim, para ser alcançada é um pouco mais demorada, só que aí é uma meta, né? No caso, é um planejamento que todas as empresas vão trabalhar juntas para conseguir atingi-lo. Compreende? Beleza até então? Então vamos lá. Já que tá belezinha. O PCP no contexto estratégico. Então, no contexto estratégico, o que o PCP vai buscar fazer dentro da organização, dentro do que for, né? Porque é muito simples. O objetivo nosso no PCP, aproveitar o máximo da mão de obra que a gente tem disponível. Começar por aí, tá? Aproveitar ao máximo e da melhor forma possível os insumos que a gente tem no processo ou na produção, tá? Ele é responsável pelo planejamento, coordenação, aplicação de recursos humanos, mão de obra, espaço, estrutura e etc. Tá? Basicamente tudo, engloba tudo aqui. Nós temos o objetivo de reduzir o nosso custo e atender o nosso cliente, certo? Então é isso o PCP. Esse é o nosso foco dentro do PCP.
Aí, como eu já falei, temos os 3 níveis hierárquicos, né? Que é o estratégico, tático e operacional, certo? Dentro do PCP, nós conseguimos trabalhar com 3 tipos de liderança, tá? Que é uma coisa muito importante para você, futuro engenheiro de produção, ou já engenheiro de produção, ou pessoa que quer trabalhar na área e por diante, né? Ou quem quer entender, saber que é liderança por custo, liderança por diferenciação e liderança por focalização. Então, nós temos esses 3 tipos de liderança para trabalhar dentro de uma organização, para o nosso PCP ser focalizado, para a gente conseguir desenvolver um trabalho legal. E agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, tá? Que é liderança de custo, ou seja, o meu objetivo é oferecer o produto mais barato do mercado. Então, por exemplo, eu preciso muito comprar esse álcool em gel. Meu objetivo vai ser entregar o álcool em gel mais barato do mercado. Mas para isso, o que eu preciso fazer para conseguir atingir isso? Eu preciso do processo mais automatizado possível, de um produto mais padronizado possível, certo? Então, se o meu cliente chegar aqui e falar assim, olha, Ana, eu preciso da etiqueta rosa, tá? E aí aqui eu preciso de uma florzinha do lado. Pode ser que eu não consiga atendê-lo, porque meu objetivo aqui é liderança de custo, certo? Então, eu preciso do processo mais automatizado possível para mim conseguir atender esse cliente com relação a custo, certo? E a gente trata aqui, então, do quê? De uma produção em massa, basicamente, uma produção em massa padronizada que a gente vai tacar produto no mercado, mas a gente vai tacar o produto no mercado com preço legal. Aí nós vamos para a liderança por diferenciação, que é o quê? Nós conseguimos atendê-lo, digamos assim, em requisito custo, não quanto a liderança de custo, tá? Mas aí a gente faz o quê? Processo com lotes menores, tá? A gente vai conseguir atender o cliente com uma diferenciação com lotes menores. Então, não é uma produção em massa igual eu mandava no primeiro, mas também não é um produto exclusivo, entende? Então, a gente consegue atender o cliente, de uma certa forma, com um produto não tão em massa, igual seria o primeiro, certo? Então, ainda assim exige de mim um certo nível de automatização, ainda existe de mim um certo nível de padronização, não 100% igual seria meu álcool em gel, mas ainda assim exige, beleza? E aí o terceiro, que é a liderança por focalização, aí esse sim é sob encomenda do que o cliente quer. Então, eu não consigo fazer uma produção em massa, porque imagina que o meu cliente quer esse vidro aqui na cor verde, e aí depois ele quer que eu entregue um álcool para ele nesse modelo aqui na cor rosa. Então, digamos assim, ele tem um pedido muito específico. Nem todos os meus clientes vão querer comprar esse aqui na cor rosa. Então, é um pedido exclusivo, lembra muito o trabalho do artesão, sabe? Porque é um pedido sob encomenda, tá? Diretamente para o meu cliente. Então, ele é focalizado no desejo que o meu cliente quer, que é da forma na qual sai aquele serviço ou aquele produto. Então, essas são as minhas 3 estratégias competitivas que eu consigo, digamos assim, utilizar dentro do PCP. Então, eu quero que você entenda que você, organização, não é obrigado a utilizar os 3. Geralmente, a organização, ela foca em um específico, tá? A qual vai ser usado, entende? Por exemplo, empresas que fazem móveis planejados. Eles trabalham com um processo totalmente por focalização, porque o cliente dele vai chegar com o desenho e vai falar assim, eu preciso desse jeito, nessas medidas, para conseguir caber no meu apartamento. E aí o que? Ele vai fazer uma demanda de 100 guarda-roupas igual daquele cliente? Não, ele vai fazer de acordo com o pedido daquele cliente. Então, cada segmento utiliza a sua estratégia, certo? Saindo um pouquinho aqui das minhas estratégias competitivas, vamos trazer um pouquinho então para vocês o que? O PCP, Ana, ele é usado apenas para me entregar um produto? Digamos assim, não. Eu quero trazer para vocês de uma forma bem clara e sucinta que nós usamos o PCP em praticamente tudo, tanto para a gente entregar um bem, quanto para a gente entregar um serviço. E qual que é a diferença de um bem para um serviço? Alguém se arrisca? É muito simples. Os bens são coisas tangíveis, palpáveis, que eu pego. Então, essa caneta, ela é um bem. Esse potinho de álcool, ele é um bem, tá? Um serviço são coisas intangíveis. Então, uma assistência telefônica é algo que você não vai pegá-la, porque é um atendimento.
mas é assim mesmo um trabalho que necessita de um planejamento. Então, eles estão prestando para você um serviço que requer também uma estratégia, tá? Um outro ponto muito importante dentro do PCP, né, que nós temos sempre que frisar e temos sempre que lembrar, é com relação à previsão e demanda, tá? Porque o PCP, ele vai fazer o cálculo de previsão e de demanda. Porque, por exemplo, eu faço uma produção em massa, tá? Eu tenho que ter uma previsão de quanto eu vou vender no mês de agosto, por exemplo. Ana, com que dado você tira a ideia do quanto você vai vender em agosto? É muito simples, nós vamos fazer um levantamento analítico com relação aos anos passados. A gente vai tentar entender o mercado, ver como é que tá o financeiro, ver como é que tá a inflação, para a gente tentar tirar uma ideia de qual produto a população mais vai procurar. Por exemplo, esse ano o pessoal tá procurando muito álcool, então com certeza eles já fizeram um planejamento boom diferente do ano passado, porque eles estão entendendo a necessidade que a pandemia nos gerou. Entende? Aí você faz um outro comparativo, indústria de macarrão. O quanto a produção deles não dobrou? Porque macarrão é um produto, digamos assim, barato, que rende e alimenta uma família toda, certo? Então imagina da seguinte forma, eu tenho 10 reais para janta. O macarrão com salsicha, ele atende a família com os 10 reais. Então você tem que fazer essa previsão de previsão e demanda, para você conseguir atender o mercado. Então, você pelo menos ter uma noção. Vai ser certeiro em cima? Não, mas você já vai ter uma ideia para você conseguir preparar o seu planejamento e não se afundar. E aí não deixar o cliente sem pedido, entende? Ou não fazer pedido demais para você perder ele no estoque. Beleza? Aqui no PPCP também, que nós trabalhamos o planejamento de capacidade de produção. Então, eu do PCP, como eu já falei, eu cuido de todas as partes, tanto mão de obra, material, tempo de máquina, redução de custo, redução de desperdício. Eu também cuido do planejamento da capacidade da minha planta. Então, entrou um pedido de 50 mil unidades. A minha planta atende com 30. Como que eu vou trabalhar para atender? Eu já vou meter banco de hora em todo mundo até eu fazer 50 mil unidades? Ou eu tenho tempo para mim conseguir atendê-lo aos poucos? Como é que vai funcionar isso? Então, o PCP vai trazer todo esse planejamento, toda essa ideia, essa clareza para a organização conseguir reduzir isso aqui, o gasto com isso aqui e ganhar mais disso aqui, que é o objetivo de todas as organizações, né? Eu sempre escuto falar e eu sempre replico essa fala, que o objetivo de uma organização é muito simples, é ganhar dinheiro, senão ela não existiria. Então, qualquer coisa que a gente for fazer dentro da organização vai ser para gerar lucro, tá? Rentabilidade. Galerinha, é isso que eu tinha para trazer para vocês com relação ao PPCP. Dentro do PPCP, a gente utiliza, sim, cartas de produção, cartas de demanda, contas de previsão. E aí, se vocês quiserem, vocês me mandam de sugestão, eu gravo alguns vídeos só para explicar isso, certo? Porque é algo um pouquinho mais complexo e eu tratar sobre isso em 1 minuto não cola, tá? Mas aí, se vocês sentirem necessidade, vocês me mandam e eu com certeza vou atendê-los. Eu espero que eu tenha colaborado um pouquinho para o conhecimento de vocês. E se ficou alguma dúvida, não hesite em perguntar, certo? Alguma sugestão, não hesite em postar, que eu estou todo ouvidos. Um grande abraço.